Olá, seja muito bem-vindo de volta. E agora a gente vai falar um pouco sobre API RESTful, né? E por que que é importante a gente falar já de API RESTful? Então, se você acompanhou lá, se você fez a instalação, né? A gente fez uma pequena, a gente criou um índice no Elasticsearch e a gente fez uma consulta ao Elasticsearch. E quando a gente fez essa consulta, a gente usou lá o comando curl no prompt do Linux e nada mais a gente fez do que a gente fez uma requisição HTTP utilizando uma API RESTful. Então o Elasticsearch ele é baseado em uma interface REST. A gente vai ver por que isso é importante. Então, uma RESTful API, ela nada mais é do que uma requisição HTTP. E como uma requisição HTTP, ela vai ter um método, né? O método também é chamado de verbo da requisição, que pode ser, por exemplo, get, post, put or delete. Você vai usar, por exemplo, get se você quer retornar dados. Então, você tá fazendo uma consulta ao índice, né? Então, você quer algo, né? O post, quando você vai enviar dados, né? E assim você tem esses quatro métodos. Uma requisição HTTP também vai ter o protocolo, que é qual versão do protocolo HTTP que você vai utilizar. Então, por exemplo, HTTP 1.1. O host é para qual servidor você quer enviar essa requisição, né? Ela tem que ser enviada para algum lugar. Então você pode estar enviando, por exemplo, lá para o site www.datascientist.com.br. Né? Então este é o servidor que vai receber esta requisição. Então o URL, né, o URL são quais recursos estão sendo solicitados nesse servidor. Pode ser o caminho que você quer naquele servidor. Então, por exemplo, se você vai acessar datascientist.com.br, você pode querer lá, por exemplo, o site de cursos, ou de arquivos, ou de contato, né? Então, esse é o caminho do recurso que você vai utilizar lá. O body, né, o corpo, são outros dados necessários. A gente vai ver que nas nossas requisições com o Elasticsearch, a gente envia e recebe os dados através do body. E o headers são outras informações, né, como user agent, content type, né, são metadados sobre a requisição. Então, essas são as informações que você tem numa requisição HTTP. Então, vejam aqui, ó, um exemplo, ó. Então aqui a gente tem um método, ó, foi usado o método get. Aqui está a URL, né? O recurso que a gente está utilizando, que a gente está retornando nesse servidor, o protocolo, o host, não tem corpo aqui, né? E aqui as informações de header, né? São várias informações aí que a gente tem no header, como, por exemplo, o user agent, que é referente ao navegador, a linguagem, o encoding, né? São várias informações aí sobre a requisição. Então, uma API RESTful, né, se a gente fosse utilizar uma definição simples, uma definição pragmática, nada mais é do que você usar HTTP, você usar o protocolo HTTP para comunicar com um serviço web, com um web service. Então, por exemplo, você pode fazer uma requisição GET para retornar informação a respeito de uma busca que você quer fazer no Elasticsearch. Você pode fazer uma requisição PUT para inserir ou substituir dados que estão no índice do Elasticsearch. Ou você pode fazer uma requisição delete para excluir dados. Então a gente tem essa definição aqui pragmática, né? Algumas características aqui de uma API RESTful, né? Só a gente destacando aqui que o significado de RESTful, né, é Representational State Transfer, né? Esse é a definição do RESTful, né? E uma API RESTful ela tem 6 características, né? Ela é uma arquitetura cliente-servidor, né? Acho que isso já ficou óbvio aqui, já ficou claro neste ponto do curso, né? Você faz uma requisição, a gente viu lá no nosso exemplo com o Linux, você faz uma requisição, né? Você usa um cliente, que é o próprio prompt de comando,
e essa requisição vai para um servidor que responde, né? Então a gente tem uma arquitetura cliente-servidor. Stateless, né? Ou seja, sem estado, então ela não... um serviço stateless quer dizer que ela não mantém informações entre as diferentes requisições, né? Então se você precisar... por exemplo, de informação, em uma segunda requisição, você precisar de informações que vieram na primeira, você tem que colocar isso junto na sua segunda requisição, ok? O servidor não mantém estado dessas requisições. A questão de cache, né? Ele não é obrigatório, mas pode existir o resultado de uma determinada requisição ela ser mantida em cache, de forma que se ela for requisitada vamos supor, por milhares de clientes, né? O servidor ele pode usar esta versão que está em cache. Layered, né? Quer dizer que o conceito de camadas, né? Também não é obrigatório. Quer dizer que quando você faz uma requisição não significa que você está falando especificamente com um servidor específico, né? Você pode ter um cluster com vários servidores e você não sabe com qual especificamente você está falando. Sob demanda, né? Quer dizer que o código ele pode ser executado sob demanda. Você pode enviar, por exemplo, JavaScript no body, no corpo da resposta. E a interface uniforme, né? Quer dizer que você tem dados estruturados e você pode prever qual vai ser a estrutura desses dados. Você pode lidar com essa estrutura porque você conhece ela. Então, por que REST? Né? Simplesmente porque é como o Elasticsearch funciona. Mas mais do que isso, né? O REST, uma API REST, ela é independente de linguagem e de sistema. Qualquer linguagem de programação é capaz de enviar uma requisição HTTP. Isso é trivial, né? Qualquer linguagem de programação, Java, Python, C Sharp, C++, qualquer linguagem é capaz de enviar e de receber, fazer um parse no resultado de uma requisição HTTP. Então no curso a gente não vai estudar plugins, conexão com linguagens, né? A gente vai, o nosso foco no curso vai ser estudar como a gente faz essas requisições e como que a gente interpreta as respostas dessas requisições. E assim você pode usar o Elasticsearch com qualquer linguagem se você for desenvolver uma aplicação. Então qualquer linguagem, como eu falei, é capaz de implementar e é capaz de fazer de criar uma requisição e de analisar o resultado, de fazer um parse do resultado, e algumas linguagens, inclusive, têm interfaces prontas, específicas para o Elasticsearch. Durante o curso, nós vamos usar, então, o comando curl, né? Como eu disse, a gente não vai usar nenhuma linguagem ou biblioteca. Então, o curl ele faz uma requisição HTTP na linha de comando, né? Você, usando este comando, você é capaz de fazer uma requisição HTTP usando o prompt do Linux. E aqui você tem um exemplo de uma requisição, um exemplo da formatação de uma requisição, né? Então você tem o comando curl, que é um comando do próprio Linux, né? O content type aqui, ele está especificando que isso vai ser em formato JSON. O URL aqui, nos nossos exemplos, a gente vai usar sempre o servidor local. A URL também recebe informações adicionais, você já viu lá, por exemplo, o índice que a gente vai utilizar. E aqui o traço de body é o corpo da requisição, que a gente vai utilizar para retornar ou para inserir os dados que a gente consultar, que a gente inserir no Elasticsearch. Então aqui a gente tem dois exemplos, ó, e você deve estar já familiarizado aqui, pelo menos aqui com o primeiro. Então, como eu falei aqui, você tem o método curl, né, um comando do Linux, -h, que a gente está fazendo uma requisição. Aqui content type é padrão, porque a gente está usando o JSON. E aqui a gente está fazendo uma requisição GET, né? A gente quer retornar dados, né? A gente está requisitando dados. Aqui a gente tem a URL, o endereço. Vejam que, como eu falei, vai ser sempre o host local, né? 127.0.1. A porta padrão do Elasticsearch é 9200, então a gente sempre vai utilizar
utilizar esta porta, e o "-d" aqui ele indica que a gente tem o corpo da requisição. Então a gente tem o "-d" aqui, a aspas que abre aqui e fecha aqui. E aqui a gente tem o corpo da requisição, né? Então, no corpo você pode ver que a gente tem uma consulta. Então, a gente está fazendo uma consulta ao Elasticsearch. Então, essa consulta, a gente tem uma match phrase que o parâmetro text entry desta match phrase é to be or not to be. Então, a gente vai enviar essa requisição, o Elasticsearch vai processar ela e vai nos retornar em formato JSON. E aqui a gente tem uma outra requisição, você pode ver aqui que o formato é semelhante, porém aqui o método é put, né? Então a gente está inserindo dados. Aqui você pode ver que o servidor aqui, ó, ele está um pouquinho diferente, ó, porque aqui o endereço e a porta obviamente é o mesmo, mas o índice aqui é movies, né? O índice é outro, não é mais o Shakespeare. E o tipo de dado aqui é movie. Aqui o movie está no plural e aqui no singular. E aqui a gente tem um identificador único para esses dados. Lembra que aqui a gente está inserindo informações no Elasticsearch. Então a gente está inserindo informações com um índice único, que é semelhante a uma chave primária de um banco de dados. Então aqui o D sinaliza que a gente tem o corpo, e o corpo nada mais são do que os atributos do documento que a gente está inserindo. Então, você pode ver aqui que a gente tem um gênero. O gênero aqui está entre colchetes porque é uma lista. Então, esse filme aqui ele tem mais de um gênero, né? O título, Interestelar, né? O título do filme. Um filme, fazendo um parênteses aqui, um filme espetacular, né? Um filme esplêndido, né? Do ano de 2014. Então, aqui a gente tem um arquivo, né? Uma estrutura de JSON com 3 atributos aqui, o gênero, o título e o ano, né? Então isso forma o documento que nós estamos inserindo. Então é assim que a gente vai trabalhar com o Elasticsearch, né? Através de requisições HTTP, principalmente requisições GET e requisições PUT.